título do nosso trabalho é um mapeamento de razões entre metais farejadores de ouro no norte de Nevada, uma abordagem com análise composicional, de Luiz Braga e Jean Braga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sumário está dividido em introdução, geologia da área e história de exploração, metodologia, os dados, resultados, conclusões e referências. Elementos farejadores têm sido empregados extensivamente em surveys geoquímicos para fins de exploração mineral. Neste trabalho, este conceito foi entendido para balanços farejadores no contexto da teoria de análise de dados composicionais, conforme trabalho apresentado em 2016 no Congresso Internacional de Geologia na África do Sul. Para selecionar um balanço farejador particular e interpolar o seu score, diversos passos devem ser realizados. Eles seguem a metodologia SEMA da mineração de dados: amostrar, explorar, transformar, modelar, avaliar. Uma etapa de treinamento baseada em amostras pouco mineralizadas A e mineralizadas B é essencial para selecionar as melhores variáveis a serem adotadas em uma fórmula farejadora, que será interpolada em toda a área. Uma etapa de validação é feita sobre uma amostra mista C, de modo a testar o modelo ajustado nas etapas anteriores. Comparando os mapas gerados pela metodologia com as localizações de depósitos conhecidos, podemos destacar a relevância do procedimento. Os dados foram providos por um relatório aberto do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Neste estudo, somente os dados do norte de Nevada foram usados. A área em estudo está inserida em um vasto e complexo história geológica, de rochas arqueanas a vulcanismos cenozoicos. Uma sequência de eventos tectônicos e vulcânicos mudaram as rochas e o ambiente, criando uma rede de falhas e brechas que mais tarde se tornaram condutos e caminhos para fluidos magmáticos percolarem e formarem os depósitos de ouro conhecidos como de tipo Carlin. Depois que a mina de ouro Carlin foi desenvolvida em 1960, depósitos de ouro semelhantes foram achados ao longo da mesma direção e em outras localizações da região central e norte de Nevada. Há muitas centenas de milhões de onças de ouro conhecidas e provadas no norte da Grande Bacia, das quais a metade em depósitos do tipo Carlin, a maioria na mesma direção. Cerca de 114 depósitos de rochas sedimentares foram localizados em Nevada, a maioria ao longo de 3 direções: Carlin, Battle Mountain, Eureka e Getchell. Outros grupos de depósitos Carlin estão incluídos no estudo: Gerrit Canyon e Pipeline Cortez. O levantamento realizado sob a tutela do Serviço Geológico Americano abrangeu 4 estados no oeste do país: Oregon, Idaho, Califórnia e Nevada. Nosso trabalho restringiu-se aos dados na parte central e norte de Nevada e englobou 3 áreas que contêm os depósitos mencionados no slide anterior. O reconhecimento dos depósitos tipo Carlin como uma classe à parte dentre os depósitos de ouro em rochas sedimentares foi um evento significativo na história da geologia econômica.
Depósitos do tipo Carlin são depósitos encontrados em rochas sedimentares. Os minérios tipicamente têm baixa concentração de ouro, mas em grande quantidade, tão grande que os métodos de mineração a céu aberto são usados para explorá-los. O problema é selecionar áreas potencialmente mineralizadas com ouro, aonde alguns depósitos já foram identificados. Uma etapa de treinamento baseada em amostras da área mineralizada B e da área pouco mineralizada A é essencial para selecionar as melhores variáveis que integrarão a fórmula farejadora que será interpolada em toda a área. Uma terceira área C de validação é usada para verificar o método. A execução é baseada no paradigma de mineração de dados SEMA: amostrar, explorar, modificar, modelar, avaliar. O fundamento matemático é dado pela teoria de análise composicional. Boa parte dos cálculos é feita no pacote Composition e Rob Compositions, da linguagem R, voltada para estatística computacional. Mineração de dados é definida como um processo de descoberta de padrões em dados. Embora outras disciplinas tenham o mesmo objetivo, o tamanho dos problemas atuais é um desafio para as técnicas usuais de análise de dados. A teoria de análise composicional tem um próprio conjunto de métodos estatísticos diferentes daqueles para escalas intervalares. Dados composicionais são multivariados por natureza, mas são parte de um todo. R é uma linguagem de programação e um ambiente para estatística computacional. O seu desenvolvimento é feito por um núcleo de umas 12 pessoas ao redor do mundo. Dados composicionais compreendem partes de um todo, como os teores de metais em um levantamento geoquímico. O fechamento de uma amostra é definido por C, usualmente é 1. O espaço SD é um simplex de dimensão D-1. Pode-se definir uma soma e um produto por escalar, assim como elemento inverso para o produto e para a soma. Também pode-se definir um produto interno, norma e distância. Dotado dessas operações, SD é um espaço vetorial normado. A análise exploratória de dados composicionais é muito mais complexa do que na estatística clássica. Duas medidas de dispersão e codependência, respectivamente, são a matriz de variação e o score do balanço, que vem a ser uma estatística crucial na nossa abordagem. Outro desafio ao trabalhar com simplex é sua limitação com respeito a métodos multivariados, havendo a necessidade de se utilizar transformações de SD no espaço euclidiano multidimensional. Uma dessas transformações é a transformação log-ratio centralizada, porém ela não pode ser utilizada na análise de componentes principais ou análise fatorial. Uma transformação linear isométrica, ILR, calculada em função das coordenadas da composição em relação a uma base ortonormal, permite a aplicação de métodos multivariados como a PCA. A PCA é muito eficiente para mostrar grupos diferentes de variáveis
e destacar o papel e a importância desempenhada por algumas variáveis em relação à mineralização de ouro. As seguintes regras devem ser observadas ao utilizar um biplot. Se duas variáveis proporcionais têm um log ratio mais ou menos constante, então as cabeças dos vetores coincidem. Inversamente, as cabeças apontam em direções opostas. Dois log ratios não correlacionados correspondem a vetores ortogonais no biplot. Pode-se falar de geoestatística composicional, indexando-se espacialmente a composição. A função básica é a matriz de variação intrínseca. Dentre as aplicações da geoestatística, krigagem é a mais popular. Em análise composicional, a interpolação é feita com krigagem ordinária multivariada, tomando como argumentos as composições observadas, as posições das observações, a posição das interpolações, grid, e o modelo de variograma. O balance, nesse caso, refere-se a dois conjuntos de variáveis, associadas positivamente e negativamente ao ouro, respectivamente. Um modelo multivariado de variograma é ajustado para essas variáveis e, após a krigagem em um grid, o score do balance é calculado em cada nó. Um mapa usando cores que denotam os valores desses scores é plotado. Paradigma em espiral da mineração de dados. O paradigma em cascata é o modo mais comum de executar várias etapas num processo de modelagem aonde cada passo é definitivo. Entretanto, na metodologia da mineração de dados, não é assim que se faz, porque a dificuldade de se completar uma etapa pode estar sendo causada por um resultado anterior inadequado. Então deve-se revisar para trás até que o resultado final seja satisfatório ou definitivamente intratável. Um panorama das etapas pode ser visto no fluxograma: amostragem, análise exploratória, fórmulas, modelagem e avaliação. Os dados foram obtidos em um relatório aberto do USGS. São 10.200 amostras de 4 estados: Oregon, Idaho, Califórnia e Nevada. Foram coletados entre 1977 e 1983, antes do desenvolvimento da mineração em larga escala atual, o que torna a amostra apropriada para testar novas metodologias. 35 elementos estão disponíveis no relatório da USGS. 643 amostras pertencem à área A, 757 à área B e 681 à área C. Algumas variáveis foram excluídas, retendo-se apenas 26 delas. Foram feitas a PCA e o biplot das áreas A, pouco mineralizada, à esquerda, e B, mineralizada, à direita, de onde se depreende a associação de arsênio e antimônio com o ouro e uma dissociação de cálcio, ítrio e nióbio. Unindo as duas áreas, o padrão se repete, embora o ítrio fique menos em evidência. Ele foi mantido após uma sequência de testes e o estrôncio não foi incluído, a efeito do paradigma espiral. Diversos diagramas ternários foram feitos. Destacam-se os das figuras abaixo. Mantendo-se arsênio e antimônio, varia-se o elemento dissociado de ouro. Observa-se que as amostras contêm maiores proporções de antimônio
e menor no elemento dissociado, respectivamente, cálcio, nióbio e ítrio. O balance farejador arsênio antimônio sobre cálcio, nióbio e ítrio foi avaliado na amostra A mais B, desenhando-se o dispersograma teor de ouro versus score do balance, observando-se uma associação positiva a partir do valor zero do score, que significa a predominância do arsênio antimônio sobre as 3 variáveis dissociadas do ouro. O bubble plot mostra a diferença entre as áreas A e B, baseadas no score do balance para cada amostra. Os pontos vermelhos denotam as amostras aonde arsênio antimônio domina cálcio, nióbio e ítrio, e as de cor preta o inverso. As áreas em vermelho correspondem às ocorrências do Carlin, Pipeline Cortez, Jarrett Canyon e Battle Mountain Eureka. Entretanto, necessita-se de um mapa que inclua áreas de influência para além das amostras. A geoestatística composicional vai cumprir essa tarefa. Um modelo de variograma é ajustado e um grid é interpolado. As composições foram interpoladas e o balanço ASSB-CANBY foi escolhido definitivamente para as áreas A mais B, após uma bateria de tentativas. O mapa reflete a dominância de arsênio antimônio ou de cálcio, nióbio, ítrio. As áreas positivas, tons de vermelho, amarelo, são mais suscetíveis de conter mineralizações e as negativas, tons de verde, menos. O mapa confirma a diferença entre as duas áreas. A área B contém vários depósitos de ouro, são os pontos vermelhos, e a área A contém apenas alguns depósitos no trend Mountain Battle. De modo a validar a abordagem, uma área não utilizada no treinamento foi escolhida. C. O mapa obtido mostra no seu canto inferior direito uma área positiva que corresponde ao trend Getwell. Elementos farejadores têm sido usados extensivamente em surveys geoquímicos para fins de exploração mineral. Neste trabalho, o conceito foi estendido para balanços farejadores, no contexto da teoria de análise de dados composicionais. A proposta foi aplicada em uma estrutura geológica muito simples, mineralizada versus não mineralizado, mas pode ser restrita a qualquer zona mais específica em termos geológicos. O método pode ser útil em outras regiões e mesmo para outros metais preciosos. Balanços farejadores através de seus scores podem ser uma ferramenta valiosa para explorações minerais preliminares, porque permite a associação do poder analítico da análise composicional com a modelagem e visualização da geoestatística.